Revelado, Deus te chama para um tempo transformador. Cessa a fuga da bênção incrível. No terceiro ano de Jeoaquim, enquanto Moisés, o hebreu, se escondia nas áridas terras de Midian como fugitivo, sua vida de pastor o mantinha longe do glamour do palácio do faraó, onde havia sido criado. Assim como as montanhas circundantes, que pareciam se erguer em silêncio, o coração de Moisés pulava entre a solidão e o peso de um passado que não conseguia deixar para trás. Ele se lembrava da opressão do povo hebreu que clamava por liberdade às margens do Nilo. Certa manhã, enquanto pastoreava seu rebanho, algo inesperado interrompeu sua rotina. Uma sarça ardente, cuja beleza flamejante não se consumia, chamou sua atenção. Intrigado, ele se aproximou, e a voz do Senhor reverberou como um trovão suave entre os sussurros do vento. Moisés, Moisés. A maravilha e o temor dominaram seu ser. Este chamado não era apenas um apelo qualquer. Era uma convocação divina, revelando um plano que mudaria seu destino e de seu povo. A missão seria clara. Moisés deveria retornar ao Egito e libertar os israelitas do cativeiro. Contudo, a hesitação tomou conta dele. Quem sou eu para ir até o faraó? Questionou, suas dúvidas envolvendo-lhe como uma nuvem densa. Ele, que se sentia insignificante e marcado por seu passado de um hebreu que, em um momento de raiva, havia matado um egípcio, agora carregava o peso de um chamado que parecia impossível. O Senhor, diante da insegurança de Moisés, não retrocedeu. Prometeu que estaria com ele, oferecendo sinais poderosos para confirmar sua missão. Sua vara se tornará uma serpente, disse Deus, enquanto a visão do sobrenatural dançava diante dos olhos atônitos de Moisés. Ele começou a perceber que o poder de Deus não estava em suas habilidades, mas na disposição do próprio Deus de operar através da fraqueza humana. Mesmo assim, o medo ainda persistia. E se eles não acreditarem em mim? E se não ouvirem a minha voz? Eu não sou eloquente. A luta interna de Moisés refletia a tensão entre seu desejo de seguir a voz de Deus e suas inseguranças cravadas. A quem eu criei a boca? Não sou eu, o Senhor, quem lhe dará as palavras. Ressoou a voz divina como um eco de esperança e desafio. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tensão no ar era palpável, e a sarça ardente brilhava como um símbolo de esperança e transformação. Moisés olhou para si mesmo, lembrando-se dos medos que o acorrentavam a uma vida de inatividade. Todavia, uma pequena faísca de ousadia começou a surgir dentro dele. Poderia ele deixar para trás suas inseguranças e abraçar o chamado divino em sua vida? Enquanto a sarça continuava a arder, Moisés se via diante de uma escolha crucial, a qual definiria não apenas seu destino, mas também o futuro de um povo clamando por liberdade. O chamado estava claro como o sol do meio-dia, e a escolha permanecia nas mãos de Moisés, prestes a mudar o curso da história de Israel. Enquanto a sarça ardente ondulava em chamas que não consumiam sua natureza, Moisés sentiu o peso das promessas do Senhor. No profundo de seu ser, um turbilhão de emoções se agitou, fervendo como o próprio fogo à sua frente. Eu não consigo, Senhor, ele exclamou, a sua voz tremendo com a intensidade da luta interna. O eco da sua própria fragilidade soava em suas palavras, lembrando-lhe constantemente de suas falhas e fraquezas.
A voz de Deus continuou ressoando em Moisés, como um bálsamo refrescante. Eu estarei contigo e te ensinarei tudo o que deves dizer. Mas a confiança de Moisés ainda não brotava. Ele se lembrava das noites em que a sua memória se tornava um pesadelo que o mantinha acordado, questionando até onde poderia ir, até onde seu passado não o devastasse. Cada monte em Midian parecia testemunhar a sua dor, e no mesmo instante, cada sombra parecia esconder os temores que o assombravam. Então o Senhor disse: Se não te sentes capaz, então é o irmão que você tem, Arão, que fará parte deste plano. Ousadia virá até você, e juntos serão instrumentos da minha vontade. As palavras soaram na mente de Moisés como um toque do divino, uma reafirmação de que, mesmo quando um servo hesitava, Deus providenciaria um caminho. Moisés começou a caminhar lentamente em direção ao rebanho, mas a mente permanecia fervilhando com o chamado de Deus. Uma pergunta o perturbava incessantemente. Como se eu não soubesse como me apresentar a um faraó, um homem que possui todo o poder e domínio do Egito? Em resposta à sua dúvida, uma visão distante se formou. Ele se viu diante do trono, o olhar feroz do faraó cravando-lhe a alma, enquanto a consciência pesada de suas inseguranças tentava dominá-lo. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas em um céu limpo, ele se lembrou das promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra prometida que eles tanto aguardavam. Aquilo ainda não havia acontecido, e a ideia de cumprir todas aquelas promessas parecia uma montanha intransponível. Ele lentamente percebeu que o que Deus havia pedido não se tratava apenas dele, mas de um grande plano de libertação, de reconciliação e de esperança para muitos. O que farei? Pensou ele. O universo não se movia apenas à imagem de um homem, mas à promessa de um Deus que não falha. Ele decidiu que iria ao Egito, mas seu coração ainda ansiava por confirmação. Se realmente estás comigo, Senhor, então mostra-me um sinal maior. Na madrugada seguinte, enquanto a neblina cobria o chão, Moisés ouviu uma voz suave e firme de novo. O que está em suas mãos? No fundo do coração, ele soube que a vara era mais do que um simples bastão. Era uma representação do poder de Deus. Com uma fé renovada, ele a levantou e, em um instante, as chamas da sarça pareciam dançar com mais intensidade, como se celebrassem a determinação de Moisés. Ele começou a organizar suas coisas, imaginando o que diria a Arão, e posteriormente ao povo. Mas ainda dentro dele, um dilema permanecia. Seria a aceitação do seu coração uma aceitação da vontade divina? Ao olhar para o horizonte, uma nuvem negra escura surgiu, e Moisés teve um vislumbre da dificuldade à frente. O Senhor sussurrou ao seu coração, e não restava dúvida. A luta estava apenas começando. Quando eu te enviar, o que você dirá? O que você irá fazer ao enfrentar a ira do faraó? A resposta de Deus pairava no ar como uma promessa ainda não cumprida. Eu sou. A revelação de que Deus era a própria essência do ser ressoava como um símbolo de esperança. Moisés estava prestes a ser o porta-voz da liberdade, mas antes precisava entender que a batalha não era dele, mas do Senhor. Agora, o tempo de transformação estava se aproximando. E assim, ele estava pronto para se embrenhar em um caminho de grandes revelações. Enquanto olhava para a sarça que ardia continuamente, uma certeza se formava em seu coração. A próxima fase de Deus em sua vida estava prestes a se concretizar, mas sua jornada de fé e obediência, com altos e baixos, havia somente começado. Moisés subiu a última ladeira antes de sair de Midian. A terra prometida estava em sua mente, e o peso do povo o acompanhava. O tempo de transformação se aproximava, e ele sentia que a mão de Deus estava prestes a se mover de forma poderosa. A história de um povo estava prestes a ser escrita de novo, enquanto Moisés dava os passos necessários para cumprir o chamado divino. E essa missão não seria apenas de libertação,
mas essencialmente de testemunho da soberania de Deus. Enquanto Moisés seguia em direção à terra do Egito, o peso dos antecedentes e do chamado pesava sobre seus ombros, como um manto de responsabilidade e esperança. O céu estava claro, mas em seu coração havia nuvens de incerteza. A cada passo, a visão do faraó se tornava mais nítida e inelutável. Um homem que jamais conheceria a compaixão, a não ser que a mão do Senhor se movesse poderosamente. Ao alcançar a planície larga, ele avistou a cidade de Mênfis à distância, as torres majestosas reluzindo sob a luz do sol. Um pensamento frequentemente perturbador se infiltra em seu coração. Como se apresentaria a um rei? Que autoridade ele possuiria para desafiar um homem que se considerava como um deus? Naquele momento, a vara que ele carregava parecia mais pesada do que nunca. Senhor, eu estou prestes a enfrentar o lobo faminto, murmurou, dirigindo suas palavras ao céu. Porém, eu me vejo apenas um simples pastor. Ele fechou os olhos, buscando paz em oração, enquanto seu espírito clamava por um sinal que reafirmasse a esperança de sua missão. Foi quando um vento suave começou a soprar, e uma presença envolta em luz irradiou a atmosfera. A voz de Deus ecoou novamente em seu espírito. Não temas, Moisés. Vá e diga ao faraó que eu disse, deixa o meu povo ir. E para a nação de Israel, que eu sou o Senhor que os tirará das garras da opressão. Moisés sentiu coragem crescer dentro dele, como uma flor que desabrocha após a tempestade. Ele compreendeu que, embora estivesse diante de um poder humano absoluto, era sustentado por um poder divino incomensurável. A vara em sua mão se tornara um símbolo de autoridade e libertação. Ele não estava mais apenas se aproximando de um título, mas a uma vocação que tinha raízes nas promessas de Deus. A caminho de sua reunião com Arão, seu irmão, ele se lembrou da história de José, que, vendido como escravo, havia se tornado um dos mais altos dignitários do Egito. Se Deus podia fazer isso, então Moisés deveria ainda acreditar na capacidade soberana de Deus para transformar corações e mentes. Ao entrar na cidade, ele encontrou Arão próximo às margens do Nilo, e os dois irmãos se abraçaram com um entendimento mútuo do significado de sua missão. O Senhor me enviou, Arão, para libertar o povo de Israel, e tu também irás comigo. Arão olhou nos olhos de Moisés e viu não só medo, mas determinação inabalável. Vamos reunir os anciãos e contar-lhes tudo, respondeu desejoso de participar daquela obra maior. No dia seguinte, eles foram até os anciãos de Israel e compartilharam a mensagem de Deus. O espírito de esperança se espalhou rapidamente entre o povo, um sussurro de alívio e expectativa por liberdade. O Senhor tem visto nosso sofrimento e ouviu nosso clamor. Contudo, logo após as promessas de libertação serem proclamadas, a resposta do faraó foi aquela que Moisés temia: desprezo e desdém. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. As palavras tinham o peso de uma sentença amplificada pelo egoísmo e idolatria do faraó. Moisés, já repleto de coragem, sentiu a incredulidade de Faraó como um golpe em sua confiança. Uma nova onda de desespero começou a emergir em seu coração. Se o próprio Faraó se opôs, o que será de nosso povo? Mas, no profundo de seu ser, a voz de Deus reafirmou-se. Eu sou o Senhor, e assim como prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, cumprirei minha aliança. Nesse momento de tensão, um novo gancho se ficou identificado. Deus disse a Moisés: com mão poderosa, eu estenderei a minha mão e posto grandes juízos sobre o Egito. Não te esqueças, meu querido servo, que os corações endurecidos são instrumentos em minha obra. As sombras daquela opressão começariam a ser desfeitas, e a revelação da vontade suprema de Deus pouco a pouco se tornaria visível. Com a certeza do propósito divino que já ressoava dentro de Moisés,
Ele se preparou não para desistir, mas para enfrentar as adversidades com fé renovada. A batalha pela liberdade estava apenas começando, e o desfecho do caminho trilhado por ele e seu povo revelaria o incomensurável poder do Senhor, que sempre age até o fim para cumprir suas promessas. Moisés e Arão estavam diante dos anciãos de Israel. O mesmo sentimento de esperança que antes havia florescido em seus corações, agora se misturava com o pesar da dúvida. As palavras do faraó ainda ecoavam em suas mentes. Quem é o Senhor? A cada momento, a gravidade da missão os envolvia, e a certeza de que estavam em uma batalha espiritual se tornava mais palpável. Devemos nos preparar, declarou Moisés, sua voz firme, mas seu espírito em conflito. O Senhor nos chamou a libertar o seu povo, mas o caminho será árduo. A opressão é profunda, e o faraó não se renderá facilmente. Arão olhou para seu irmão, respeitando a determinação que emanava dele. Vamos apresentar-nos ao faraó uma vez mais, Moisés. Como Deus nos ordenou, devemos tentar novamente. A esperança ainda se sustentava na fé de que Deus moveria montanhas. Na manhã seguinte, com o coração pulsando em uníssono com os propósitos divinos, os dois irmãos se dirigiram ao palácio. As torres do faraó se erguiam imponentes, como um testemunho do domínio egípcio. Ao entrarem no grande salão, sentiram que a presença de Deus as acompanhava. Um lembrete de que estavam ali, não apenas por eles, mas pela liberdade de toda uma nação. O faraó estava sentado em seu trono, envolto em riqueza e poder, com uma expressão desdenhosa. Era uma imagem de arrogância humana, mas Moisés sabia que Deus tinha algo maior planejado. Ó Faraó, iniciou Moisés, o Senhor Deus de Israel nos enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me celebre no deserto. Êxodo 5:1. O desprezo no olhar do rei não se fez esperar. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Nunca permitirei que Israel saia do Egito. O tirano gesticulou, e soldados estavam prontos ao seu lado, prontos para manter a ordem e a opressão. A dureza de suas palavras arrasou o ânimo de Moisés e Arão, e a frustração se tornou palpável. Naquele momento, o Espírito de Deus soprou em Moisés, trazendo-lhe uma revelação profunda. Ele disse ao faraó com a unção renovada: O Senhor enviará pragas sobre este reino, e por sua mão poderosa, ele mostrará a sua glória. O seu coração foi endurecido para que os sinais e maravilhas possam se manifestar através de mim e da sua grandeza. De repente, um tremor percorreu a sala. O faraó, embora não demonstrando temor externo, sentiu o peso do que estava por vir. Os anciãos de Israel, que ouviram a declaração profética, começaram a murmurar entre si. As palavras de Moisés instigaram uma semente de esperança, mas também um receio por tudo o que estava por vir. Voltando ao povo, Moisés encontrou os olhos inquietos de seus irmãos e irmãs, clamando por um milagre. Entrem nos vossos lares, preparem-se, pois o Senhor trará juízo sobre o Egito. Ele tira homens e mulheres das trevas e os traz à luz. Nos dias que se seguiram, Moisés buscava a presença de Deus como nunca antes, orando fervorosamente pelas almas cativas de Israel. Ele se lembrava das promessas de Deus a seu povo, e uma certeza irrompia em seu interior. Através de nós, a verdade de Deus será revelada, e as promessas cumpridas no tempo determinado. E assim, crescendo no espírito, Moisés pediu ao Senhor que o equipasse para os desafios à frente. A partir desse momento, o clima de expectativa se intensificou. O eco de uma liberdade almejada começava a reverberar nos corações do povo. Sem que soubessem, os egípcios assistiriam a uma demonstração monumental da lene e da justiça divina. E como tudo isso começaria, Moisés recebia a revelação de que a primeira praga seria um sinal inegável de que Deus estava agindo em favor do seu povo. Um temor sobrenatural cercou o coração de Moisés. O Senhor está prestes a fazer grandes coisas. O mundo conhecerá seu poder e sua majestade.
e em cada passo, uma nova libertação virá. Assim, o momento se aproximava para que o Senhor manifestasse seu plano soberano, e o coração de Moisés pulsava com a certeza de que, não apenas o faraó, mas também todo o Egito e Israel conheceriam um Deus de promessas que não falha. Bem evidente o que viria à tona na história, o povo compreenderia que cada praga era um chamado a reconhecer a soberania de Deus. E quando a última praga vier, pensou Moisés, as correntes da opressão finalmente serão quebradas, e a aliança de Deus será revelada em sua plenitude. A jornada apenas estava começando, e o desfecho se anunciava repleto de revelações divinas. A manhã seguinte irrompeu como um clarão de firmamento intenso, carregada de expectativa e temor. Moisés permaneceu em oração, sua alma aberta à inspiração do Senhor. E enquanto ele clamava, o Espírito de Deus desceu sobre ele, trazendo uma clara instrução. Vai ao faraó pela manhã, disse a voz do Senhor, ressoando em seu íntimo. Ele estará à beira do Nilo, a esperar pela sua encarnação da autoridade. Em meio à água, eu serei o Deus vivo que se manifesta. Diga a ele, o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti dizendo, deixa o meu povo ir, para que me celebre no deserto. Mas se não o fizeres, eu ferirei as águas do Nilo e se tornarão sangue. Êxodo 7:14. Com o peso da missão, Moisés se preparou para o confronto que se aproximava. Entre seus pensamentos, uma certeza permanecia. A mão de Deus estava estendida sobre os israelitas, e isso não somente apresentaria a opressão do Egito, mas também revelaria um Deus que comanda os elementos, que transforma a criação segundo os seus desígnios. Quando Moisés e Arão chegaram ao Nilo, a princípio, não perceberam o quanto a atmosfera estava carregada de expectação. As águas brilhavam sob os raios do sol, mas a tensão no ar era palpável. O faraó, com o bastão adornado em mãos, olhou com desdém para os dois irmãos, mais uma vez se preparando para desconsiderar o Deus de Israel. Ó faraó, começou Moisés em voz alta, o Senhor Deus dos Hebreus afirma, deixa o meu povo ir. Caso contrário, ele transformará as águas deste rio em sangue. O eco de suas palavras reverberou através da margem, penetrando o silêncio matinal. Momentos de tensão se desenrolaram. O faraó, em um gesto desdenhoso, riu com desprezo. Que Deus é este? Os deuses do Egito são melhores, e o meu povo nunca se entregará aos vossos caprichos. Sua obstinação ecoou como um brado de desafio, mas Moisés permaneceu firme, sentindo o poder de Deus movendo-se ao seu redor. Com um gesto decidido, Moisés levantou seu bastão, e imediatamente as águas do Nilo começaram a borbulhar e a escurecer, transformando-se em um fluido sangue. Um clamor de horror se alçou entre os egípcios que ali se encontravam. A essência do milagre se manifestou, não aliviando a obstinação do faraó. Os peixes agonizavam nas águas contaminadas, e o cheiro pútrido inflamava o ar. O povo começou a se agitar, e enquanto Moisés observava, compreendia a gravidade do juízo que sobre eles estava sendo feito. O coração de Moisés estava angustiado pela dureza do coração do faraó, mas muito mais para a libertação de seu povo, que estava sufocando sob o peso do egípcio. O porta-voz do faraó, entretanto, tentava reter sua força. Vossos truques não impressionam, declarou, mas olhava para as águas em debandada, temendo o que vinha a seguir. O povo hebreu, em suas casas, suplicava a Deus por socorro, e entre eles havia um fervor como nunca antes. Neste pântano de calamidade, Moisés orou novamente, pedindo força e um milagre maior. O Senhor lhe sussurrou, Moisés, cada praga que enviar será um convite à entrega, uma oportunidade de reconhecimento de quem eu sou. A terra do Egito verá a minha mão poderosa. E assim Moisés sabia que as revelações ainda não terminavam. O coração turbulento do faraó manteve-se resistente, e como suas águas ensanguentadas, a opressão também permanecia.
Os sinais estavam claros, mas a decisão do faraó ainda estava distante. A manhã escurecia, se tornando tensa como uma tempestade que se aproxima. Moisés olhou para o horizonte e sentiu um forte aviso em seu espírito. O plano soberano de Deus prosseguiria, e as correntes da opressão estavam prestes a se quebrar com nova força. E enquanto as águas do Nilo se contorciam em seu cerco mortal, ao longe, o clamor de um povo oprimido se levantava. Quando isso tudo terminará? Perguntavam os filhos de Israel em seu sofrimento. Moisés refletia. O que ainda está por vir é maior e mais glorioso. A aliança de Deus será cumprida e ele nos libertará. Um novo ciclo de juízos estava prestes a iniciar, e o povo de Deus aguardava por um rompimento. A noite caiu como um manto pesando sobre o Egito, e os gemidos dos hebreus ecoavam nas escuras moradias. O Nilo, que antes era um símbolo de vida, agora exalava a morte. O faraó em sua palácio confabulava em sua ira, e a dúvida começava a se infiltrar em seu coração endurecido. Após a primeira praga, ele não poderia ignorar que a força de Moisés e Arão estava relacionada a algo muito além de simples truques de mágica. O Senhor estava se movendo. No entanto, a obstinação do egípcio não cedia. Ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se novamente ao Nilo, seu semblante carregado de desprezo e raiva. Porta-vozes do palácio estavam reunidos, tentando persuadi-lo a agir, mas ele estava decidido a se manter firme, mesmo que essa firmeza levasse à ruína de seu povo. Moisés não demorou a chegar, acompanhado por Arão. Ó Faraó! Anunciou Moisés, o peso da responsabilidade em sua voz. O Senhor Deus dos Hebreus me enviou mais uma vez, ordenando: deixa o meu povo ir. Se não o fizeres, a praga das rãs invadirá a sua terra. Elas subirão e ocuparão sua casa, seus leitos, suas cozinhas e até os seus fornos. Êxodo 8:1-3. A resposta do faraó foi um riso sardônico. Vestígios de arrogância dançavam em seus olhos. Por que deves me intimidar com essas palavras vazias? As águas já se tornaram sangue, e o meu povo ainda prospera. Mas Moisés, tomando o bastão novamente, apelou para o Senhor. A palavra de Deus fluiu através dele, e imediatamente, rãs começaram a saltar, emergindo do rio, como um exército em marcha, preenchendo todos os cantos do Egito. Os egípcios, horrorizados, viram sua casa invadida pelas criaturas. Esta nova praga amplificou o desespero, e o riso do faraó se transformou em gritos de temor. Moisés, o que está acontecendo? Faça isso parar. Ele clamou, sentindo o horror tomar conta de seu reino. A intensidade do milagre se manifestava, e a sabedoria de Deus se tornava evidente, mesmo em meio ao caos. Na noite seguinte, as rãs cobriam todo o Egito, e ao amanhecer, mesmo o faraó começou a refletir sobre a seriedade da mensagem. Ele convocou Moisés e Arão, implorando por alívio. Rogai ao Senhor, para que levem as rãs de mim e do meu povo. Êxodo 8:8. Moisés respondeu, e em seu coração havia o peso da compaixão, mesmo diante da dureza do coração do faraó. Amanhã, conforme a tua palavra, o Senhor fará cessar as rãs e as retirará da terra. Ao ouvir isso, o faraó pôde ver um vislumbre de esperança. Mas antes da prometida libertação, estava bem claro para Moisés e para todo Israel que o faraó não se disporia a ser verdadeiramente submisso. Após o clamor do faraó, Moisés intercedeu ao Senhor, e a ordem foi cumprida. As rãs se retiraram, deixando o Egito em um estado de apavorante desolação. O cheiro de morte e a podridão enchiam o ar. Contudo, assim que o faraó experimentou o alívio, seu coração se endureceu ainda mais. Ele não cedeu, e sua desobediência se tornava ainda mais evidente para todos os que o observavam. O Senhor ainda não terminou. Moisés proclamou a Israel, reunindo o povo em adoração. Cada praga é um lembrete da grandeza de nosso Deus. Haverá mais para vir. O propósito do Senhor prevalecerá, e a liberdade que ele prometeu será cumprida. Fiquem atentos,
pois a sua salvação está próxima. E enquanto o povo contemplava o horizonte, a noite se tornava mais sombria, e as vozes da desobediência se calavam. Moisés sabia que os desígnios divinos não poderiam ser detidos. Algo maior estava se formando no espírito, um chamado ressoava como um eco em sua alma. O tempo do julgamento se aproximava, e com ele, a oportunidade divina de conhecer o Deus que acalma tempestades e que traz libertação. Em meio ao anseio e ao desespero, um novo clamor surgia. Que se conhecerá a glória de Deus em meio a esta escuridão? A resposta estava próxima, mais que um mistério. Era uma promessa de transformação. O coração de Moisés pulsava com expectativa. O plano soberano de Deus se revelaria por sua manifestação gloriosa, e Israel veria a mão poderosa do Senhor agir mais uma vez. A alvorada surgiu de forma tensa sobre a terra do Egito. Os raios do sol se projetavam hesitantes, iluminando as ruas ainda encharcadas de água e barro. O clamor do povo ecoava de casa em casa, as lembranças da praga das rãs ainda vívidas em suas mentes. A dor e a angústia se misturavam à esperança latente que Moisés havia plantado em seus corações. Foi então que o Senhor falou a Moisés novamente, uma palavra de ordem que rasgou o silêncio da manhã. Vai a Faraó e lhe diz: assim diz o Senhor, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por trás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Êxodo 11:4-5. A urgência da mensagem enchia o ar com um peso que era quase palpável. Moisés, com o temor de Deus em seu coração, partiu em direção ao palácio do Faraó. Sabia que a resistência do rei chegava ao ápice. Ao entrar na presença daquele governante arrogante, ele não escondeu a gravidade do que estava por vir. Faraó, disse ele, a voz firme, o Senhor has decidido enviar a última praga. Esta noite, um lamento profundo se ouvirá em todo o Egito, e somente aqueles que obedecerem à sua palavra sobreviverão. O Faraó, ainda com seu coração endurecido, respondeu com desprezo: quem é este Senhor para que eu lhe ouça? Os deuses do Egito têm proteções que nenhum homem pode ignorar. Mas Moisés, sabendo que as palavras proféticas eram verdadeiras, comunicou à sua nação: Israelitas, preparem-se, pois os juízos de Deus estão próximos. Não só seremos libertos, mas a mão do Senhor finalmente se revelará com poder. Naquela noite, o povo hebreu reuniu-se nas suas moradias, as chamas das lamparinas dançando em suas sombras. Moisés ensinou-lhes a realizar a ordenança do Senhor: sacrificar um cordeiro sem defeito e pintar com seu sangue as ombreiras das portas. E o Senhor passará por cima das portas, quando vir o sangue, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas. Êxodo 12:23. Era uma fina linha entre a vida e a morte, um sinal de fé e obediência. Com cada passo, o medo e a expectativa cresceram no coração de Moisés. O Senhor havia preparado um plano de salvação que não apenas libertaria Israel, mas também demonstraria sua soberania e poder diante de todas as nações. Ele se lembrou das revelações anteriores de como Deus usou pragas para derrotar os falsos deuses do Egito. Os hebreus, agora com o sangue nos umbrais, clamavam em unidade ao Senhor, esperando a libertação prometida. Enquanto a noite avançava, o céu se tornava uma tela escura, e a atmosfera estava tensa com a iminência do juízo. A voz do Senhor ecoava em Moisés, reafirmando que um novo amanhecer estava prestes a quebrar sobre o seu povo. Mas o Faraó, alimentando sua dureza, não enxergava a liberdade que se aproximava. Em meio àquilo, a esperança crescera como um fogo em cada coração hebreu. O pranto e o lamento se tornariam um testemunho do poder do Senhor. À medida que a hora se aproximava e a noite se tornava ainda mais profunda, Moisés sabia que esta era a culminação do plano de Deus.
um tempo transformador que mudaria o curso da história. E assim, em meio à tensão e expectativa, uma questão pairava no ar. Como o Senhor se revelará a cada um de nós nesta noite tão decisiva? A resposta estava prestes a ecoar através da entrega e da fé do seu povo. O tempo das promessas se cumpriria, e a libertação seria proclamada. A noite avançava com um manto pesado de expectativa e temor sobre o Egito. As estrelas, tímidas, pareciam observar a cena, enquanto a escuridão se tornava mais densa a cada hora que passava. No seio do povo hebreu, a obediência ao Senhor ressoava como um eco profundo, e o sangue dos cordeiros recém-sacrificados brilhava como um símbolo de esperança nas portas das casas. Moisés, ao lado de Arão, se levantou e, em voz alta, proclamou a todos os israelitas reunidos: O Senhor nos ordenou a nos prepararmos para o que está por vir. Lembrem-se, esta é a Páscoa do Senhor, uma lembrança de sua libertação. Quando o Senhor passar e ver o sangue, ele nos preservará do juízo. Eles olharam para ele, seus olhos refletindo tanto temor quanto esperança. Enquanto isso, na casa do faraó, a negação e o orgulho se acomodavam como uma sombra sobre seu coração. Ele não podia compreender que o poder do verdadeiro Deus estava prestes a ser revelado em toda a sua glória. Ele se refugiava em seus ídolos e em sua magia, buscando desesperadamente qualquer forma de desviar o golpe que se aproximava. Que seus magos venham, que eles me digam como escapar. Ele ordenou. Mas seu clamor só ressoou dentro da penumbra do palácio. Na casa dos hebreus, uma aura de reverência e expectativa pairava no ar. O tempo se arrastava, e os minutos pareciam horas. Na quietude da noite, as famílias se penteavam com a lembrança dos dias de trabalho forçado, suas almas ansiando por liberdade. E então, à meia-noite, um grito cortante ressoou pelo Egito, ecoando como um lamento quase sobrenatural. O Senhor havia cumprido o que prometera. O primeiro grito pela morte do primogênito soou não apenas na casa do faraó, mas também nas casas de todos os egípcios. O chocante clamor do desespero palpitava no ar. Meu filho, meu filho. Os hebreus, em contraste, estavam imersos em uma calma serena, uma confiança enraizada na palavra do Senhor. Cantaram hinos de louvor, suas vozes se entrelaçando em adoração. O sangue sobre as ombreiras de suas portas se tornara um selo de proteção, um sinal de que a promessa de Deus estava se cumprindo. Em meio ao clamor coletivo, Moisés exclamava: Vejam o que o Senhor fez, pois não há outro como ele. E assim, enquanto os egípcios lutavam em desespero, a mão do Senhor repousava sobre os hebreus, preservando-os da morte. A glória de Deus manifestava-se em cada casa onde o sangue tinha sido colocado. O clamor de morte foi um testemunho vivo para aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Finalmente, ao ver a devastação que se abatia sobre seu povo, o faraó mandou chamar Moisés e Arão à presença dele. Com o semblante pálido e a voz tremendo, ele implorou: Levem-se e vão. Saiam de minha presença e, por favor, abençoe-me. Ele estava prestes a experimentar o que significava deixar o poder de Deus prevalecer. Os israelitas, já preparados, rapidamente recolheram seus pertences. As palavras de Moisés ressoaram como um chamado espiritual. É tempo de avançar. O Senhor nos trouxe para fora da opressão. Não olhem para trás. E enquanto os ventos do deserto começaram a soprar tristes melodias de liberdade, um novo amanhecer nasceu. O que parecia ser um final era apenas o começo de um novo caminho. O Senhor tinha um plano para sua nação. Um plano que revelaria não apenas a libertação da escravidão, mas a consagração de um povo, que deveria ser o seu testemunho aos outros. Em Hosana, a cidade prometida, o Senhor um dia multiplicaria a sua herança. Mas, por agora, a estrada à frente estava cheia de desafios. Rumo ao desconhecido, Moisés e seu povo avançavam com um ardor incendiário em seus corações. E a pergunta pairava no ar, cheia de expectativa:
Como o Senhor novamente nos guiará à terra prometida e nos moldará como seus filhos? Esta pergunta, assim como a própria promessa, aguardava na alvorada de um propósito ainda maior, enquanto o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar em direção a um futuro redentor. O amanhecer trouxe consigo uma luz dourada que iluminou a terra, enquanto os israelitas se preparavam para deixar o Egito. Cada coração pulsava com uma mescla de ansiedade e esperança, e o som do vento carregava as lembranças das correntes da opressão que finalmente se rompiam. Moisés, guiado pelo Espírito do Senhor, ergueu sua voz e disse: Preparem-se, pois o Senhor irá à nossa frente, e estas bênçãos nos seguirão. Enquanto os hebreus atravessavam os limites da terra onde haviam sido escravizados, um profundo sentimento de liberdade começou a se espalhar. No entanto, também havia um eco de inquietude. O faraó, em sua cólera e frustração, lançou uma ordem: Descansem os cavaleiros. Não vamos permitir que eles escapem. Tragam-me os hebreus de volta. Com essa decisão, o exército egípcio, com suas armaduras reluzentes, rapidamente se preparava para perseguir os fugitivos. O povo hebreu caminhava seguindo Moisés, sem olhar para trás, guiados por uma coluna de nuvem que os protegia da luz intensa do sol. Eles não sabiam que a tempestade da ira do faraó estava prestes a se aproximar deles. Entre as multidões, uma mulher hábil chamada Miriam começava a entoar um cântico de louvor, lembrando ao povo de suas promessas e da fidelidade do Senhor. Cantem ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O faraó e seu exército lançaram ao mar. Sua voz ressoava como um bálsamo, acalmando corações aterrorizados. Mas Moisés, em sua liderança, olhou para o horizonte e viu os egípcios se aproximando. O terror tomou conta de alguns, e começaram a murmurar: Foi por falta de sepulcros no Egito que nos trouxeste aqui para morrer? As palavras de desespero se espalharam rapidamente. O medo criava um abismo entre a certeza do Senhor e a dúvida humana. Moisés, ouvindo o clamor desesperado do povo, levantou seus olhos ao céu e clamou ao Senhor: O que devo fazer, ó Deus? Eles estão perdidos. A resposta veio clara como a luz: Diga ao povo que avance. E você, erga sua vara e estenda-a sobre o mar. O Senhor lutará por vocês e vocês somente deverão aquietar-se. A mensagem era poderosa. A guerra não era deles, mas de Deus. A confiança renovada acendeu o espírito dos israelitas. Moisés, com determinação, ergueu sua vara, e o mar começou a se abrir. O céu respondeu com um rugido, e então, em um milagre divino, as águas se dividiram, revelando um caminho seco no fundo do mar. Os israelitas, agora tomados de fé, entraram na passagem entre as águas, ansiosos e admirados pela intervenção potente do Senhor. Por trás deles, as forças egípcias, como um furor implacável, mergulhavam na mesma estrada, desconsiderando o aviso que Deus havia dado a Moisés. Enquanto os israelitas caminharam de forma segura, as águas começaram a se agitar, como se as próprias criaturas do mar não quisessem permitir a passagem dos opressores. Quando os últimos israelitas pisaram do outro lado, a ira de Deus se revelou. O Senhor fez com que as águas retornassem à sua profundidade, e o exército do faraó foi consumido. Um grito de vitória escapou dos lábios dos hebreus, e uma nova era começava para eles. A salvação e libertação estavam materializadas nas suas vidas. No meio da euforia, Moisés se virou e disse ao povo: Reparem, vejam a obra do Senhor. Não temam e celebrem o que ele fez por nós. A partir de hoje, lembrem-se sempre de que temos um Deus que nos conduz. Mas era apenas o início de uma jornada que os moldaria como nação. As palavras de Moisés reverberaram no ar. O Senhor se revelará ao longo do caminho. O que mais Deus tinha reservado para eles, além da libertação? O mistério do plano soberano de Deus pairava no horizonte.
prometendo uma nova aliança que formaria não apenas um povo, mas uma geração de testemunhas vivas de sua grandeza e poder. Em cada coração, uma expectativa fervia. Qual será o próximo passo de Deus em sua obra? E com isso, a jornada de fé e dependência do Senhor, marcada por sinais e maravilhas, apenas começava. A travessia do mar foi um momento extraordinário, mas a jornada de libertação estava apenas começando. Os hebreus, agora livres do domínio egípcio, se viam diante do vasto deserto, uma terra desconhecida que se estendia diante deles como um convite para um novo começo. O sol ardente iluminava os rostos do povo, seus corações pulsando com um misto de alívio e incerteza. Moisés, agora um verdadeiro líder ungido, sentia a pressão da responsabilidade. Ele contemplou a multidão, que há pouco havia clamado a liberdade, mas agora manifestava sinais de medo e dúvida sobre o que os aguardava no deserto. Ao olhar para a imensidão desértica, ele proferiu palavras de conforto. Não temam. O Senhor que fez maravilhas entre nós continuará a nos guiar. Enquanto o povo marchava sob a cobertura da coluna de nuvem que simbolizava a presença de Deus, Moisés os encorajava a se lembrar do que o Senhor havia feito. Celebremos as maravilhas do nosso Deus, que nos libertou da opressão. Ele não nos deixou à deriva, mas está aqui, guiando-nos a cada passo. Mas à medida que os dias se desenrolavam no deserto, a realidade da sua vida recém-liberta começou a se assentar. A fome se tornou um lamento comum. Onde está o pão que comíamos no Egito, as cebolas, o alho? As lembranças de suas antigas vidas, embora amargas, começaram a ter uma sedução enganadora. O Senhor, ouvindo suas queixas, interveio com graça e providência. Ele prometeu que lhes daria alimento, e ao amanhecer, uma chuva de maná desceu do céu, sustentando o povo de Israel no deserto. Moisés olhou para os homens e mulheres que haviam saído do Egito e viu as lágrimas de gratidão em seus olhos. O sabor do maná, que lhes era desconhecido, trouxe uma nova esperança. Ele é o pão que vem do céu, proclamou Moisés, lembrando-lhes que Deus estava em sua provisão. Confiai no Senhor, pois Ele cuida de nós como um pai cuida de seus filhos. No entanto, logo eles se deparariam com outro desafio. A sede tornou-se uma preocupação e o desespero começou a se infiltrar novamente. No deserto de Sim, chegaram a uma fonte, mas ao provarem, descobriram que as águas eram amargas. Mará! Exclamaram com desespero. Mesmo diante da amargura, Moisés clamou ao Senhor, que lhe mostrou uma árvore a ser lançada nas águas, tornando-as doces e potáveis. E assim diz o Senhor: se diligentemente ouvires a minha voz, e fizeres o que é reto aos meus olhos, e inclinares os ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhum dos males que enviei sobre o Egito, sobre ti não virá. Êxodo 15:26. As palavras de Moisés ecoaram na mente e coração do povo, reafirmando a promessa de que Deus não apenas os havia libertado, mas também os conduziria a um futuro repleto de bênçãos. Conforme a jornada continuava, o Senhor fez um pacto com eles no Monte Sinai, revelando suas leis e estatutos, que seriam o alicerce da nova nação. Moisés subiu a montanha e recebeu as tábuas da lei, um ato de graça que estabeleceria a aliança entre Deus e seu povo. Com os olhos fixos nos mandamentos, ele sabia que ali estava a chave para a verdadeira liberdade, não apenas da opressão física, mas da opressão espiritual. Quando Moisés desceu da montanha, seu rosto resplandecia com a glória de Deus, e as gradas da montanha pairavam como um lembrete da presença do Senhor que habitava no meio deles. No entanto, uma nova provação estava à espreita. Durante sua ausência, o povo havia se desencaminhado, fazendo um bezerro de ouro como um ídolo, se afastando do Deus que os havia libertado. A visão do bezerro provocou a ira de Moisés, e mais uma vez o povo ficou sob o peso de seu próprio pecado. Moisés intercedeu por eles,
clamando ao Senhor por misericórdia e reconciliação. Perdoa a iniquidade deste povo. Pediu ele, pisando entre a desobediência e o amor de Deus. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouviu a súplica de Moisés e restabeleceu sua aliança com Israel, mas alertou que os efeitos de suas ações não seriam sem consequências. Com um coração pesado, Moisés sabia que o caminho à promessa seria uma jornada repleta de desafios, mas também de crescimento. Assim, o chamado de Deus aos hebreus no deserto não era apenas para uma liberdade momentânea, mas para uma transformação duradoura. Era um convite à comunhão, um chamado a se tornarem um povo separado, destinado a testemunhar a glória de Deus ao mundo. Que novas revelações o Senhor nos trará em nossa jornada? Refletia Moisés enquanto olhava para a imensidão do deserto. E com a certeza do que viria, ele compreendeu que o plano soberano de Deus se desdobraria através de cada passo, cada dificuldade, até que chegasse ao seu clímax na terra prometida. As promessas estavam vivas, e a jornada havia apenas começado.